A paz do Senhor, querido professor, querido aluno, e você também que está nos assistindo, mas que ainda não é um aluno frequente da EBD. Estamos aqui em mais um episódio do EBD em Síntese Podcast, né? Este trabalho que é uma iniciativa do DENEC, o Departamento de Ensino e Educação Cristã da IADERN, né? Igreja Assembleia de Deus, no estado do Rio Grande do Norte, e ele está sob a direção do pastor Reinaldo Odilo. Bom, esse trimestre nós estamos falando sobre o valor da doutrina, né? Um tema aí que é de suma importância não só para o cristão, mas também para a igreja. Afinal, é uma igreja que não segue as doutrinas bíblicas, né? Ela está fadada a se afundar no erro, né? Na disseminação de heresias e conduzir aí seus membros conforme achar mais adequado, né? Independentemente do que foi ensinado através da palavra de Deus. E na lição de número 1, nós aprendemos que a fonte dessa doutrina é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. E hoje, lição de número 3 tem por título O Cativeiro Motivado pelo Desprezo ao Ensino, né? É uma aula aí que vai falar sobre a importância do ensino, da doutrina bíblica e as consequências, né, de desprezar essa doutrina. Mas hoje, quem está aqui, não. E hoje, quem está comigo para falar sobre esse tema é o meu amigo Matheus Lins. A paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, querido irmão Cleanto, a paz do Senhor, querido professor e todos os alunos da EBD. Meus irmãos, como o Cleanto bem falou, essa é uma lição muito importante, né? E eu me faço presente com uma alegria imensa no coração para poder tratar desse assunto tão importante para os nossos dias, né? Apesar de narrar episódios bem antigos da época do cativeiro da Babilônia, os ensinamentos contidos principalmente no livro de Jeremias, que é o profeta que viveu, um dos profetas que viveu a essa época, são muito atuais, né? E nós devemos ter cuidado com a nossa doutrina, e é essa a ideia que a gente precisa passar para o nosso aluno, né? Ter cuidado com a doutrina, desprezar o ensino, desprezar a palavra de Deus, desprezar Deus, ao final das contas, é um grande perigo, né? E Israel provou desse perigo e sofreu as consequências dele. Amém? É verdade, professor. Então, o primeiro tópico da lição, ele vai abordar a questão do cativeiro em si, né? E aí, este que foi, como o Luiz falou, o povo de Israel experimentou isso, né? Este momento que foi aí um dos piores já vividos aí pelo povo judeu. Mas, e o que eram esses cativeiros, né? De uma forma, assim, resumida, o cativeiro, né, ou os cativeiros, eles consistia na prática de uma nação vitoriosa selecionar habitantes, né, da nação derrotada e prisioneiros para servirem como escravos, ou, no caso das mulheres, como esposas e concubinas. E não tem como falar do cativeiro babilônico sem falar do rei Nabucodonosor, né? Que em 605 a.C. começou aí uma grande campanha militar com o objetivo de estender as fronteiras do seu império, né, na Babilônia. Ele foi um grande estrategista militar, né? Obteve aí muitas conquistas nas suas empreitadas, foi o imperador mais poderoso da Babilônia, né? A história nos comprova isso. E então, após cerca de 135 anos, ali da queda de Samaria e do exílio imposto pelos habitantes do Reino do Norte, foi a vez do Reino do Sul ser derrotado. E Jerusalém, capital ali de Judá, caiu sob o domínio de Nabucodonosor. E aí eu vou trazer aqui um breve resumo de como toda Judá passou a ser dominada por Nabucodonosor, né, pelo Império Babilônico. E aí foram três invasões, né? A primeira invasão, o rei era Jeoaquim, né? Nabucodonosor, então, ele invade o país e Jeoaquim se torna o seu vassalo por 3 anos. Esse relato está lá em Reis, capítulo 24, e também em 2 Crônicas, capítulo 36, salvo engano, versículos 2 ao 5. Daniel e os três amigos, então, também são levados nessa primeira invasão, né? Esses três amigos que são Ananias, Misael e Azarias, que depois eles passam a ser Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Eles têm seus nomes mudados pelo rei, com o objetivo de incutir já a cultura babilônica na vida daqueles judeus. E então, esse é o resumo da primeira invasão, né? O que que aconteceu? E aí, já na segunda invasão, ela é causada porque Jeoaquim ele se rebela contra Nabucodonosor. Então, após a sua morte, seu filho Joaquim é quem passa a ser o rei. Então, após 3 meses do seu reinado, ele segue o mesmo rumo do pai, fazendo aquilo que Deus reprova, e por causa disso, naquela ocasião, os oficiais de Nabucodonosor, eles avançam e cercam toda Jerusalém. E aí, quando os oficiais cercavam a cidade, o próprio Nabucodonosor foi até a cidade e ele consegue render Joaquim e seus familiares, e ele é levado como prisioneiro para a Babilônia. E nesse tempo,
Nabucodonosor ainda saqueia todo o templo de Salomão, quebrando ali os utensílios, né? Tudo que foi construído por Salomão com tanta proeza é destruído pelo rei Nabucodonosor. Então, o rei leva para o exílio toda Jerusalém, os líderes, os homens de combate, todos os artesãos e artífices, era um total aí de 10.000 pessoas, né? Só ficaram mesmo os mais pobres. E aí assume então o terceiro rei, que é o rei Matanias, né? Que era tio de Joaquim dessa vez, como rei de Judá. É não diferente do seu tio, ele também fez aquilo que o Senhor reprova e rebelou-se contra o rei da Babilônia. E aí veja que Nabucodonosor era uma pessoa muito difícil, porque todos os reis que estavam sob seu domínio se rebelavam contra ele, né? Então ele não era uma pessoa nada fácil de se conviver. Mas isso foi só um parênteses da história. Então, no nono reinado, né, no nono ano aí de reinado de Matanias, que Nabucodonosor passa a chamá-lo de Zedequias, Nabucodonosor vai marchar contra toda Jerusalém, com todo o seu exército, né? E ele acampa em frente à cidade, construindo ali rampas de ataque ao redor dela. Então, a cidade ela foi mantida aí sobre esse cerco montado por Nabucodonosor até o 10º ano, né? Até o 10º ano do reinado de Zedequias. Então, para resumir, é depois disso que Judá cai sob o domínio de Nabucodonosor. E falando sobre cativeiro babilônico, né? A gente sabe que foi um episódio muito difícil para os judeus. Eles foram humilhados, maltratados, insultados. A lembrança da queda de Jerusalém, da destruição do templo, esmagavam esses judeus. E aí eu queria ler rapidamente aqui os 9 versículos do Salmo 137, que ele vai evidenciar qual era o tamanho da dor, né, desses judeus. Então vamos ler aqui rapidamente. Diz assim a palavra: Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo: Cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apague-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti. Se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasaia, até aos seus alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada, feliz aquele que te retribuir consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Veja então o quanto eles sofreram, né? E o sentimento que eles tinham a respeito da Babilônia, em virtude de tudo que esse império tinha causado a Jerusalém, né? Mas tem uma coisa que eu queria chamar a atenção, que o grande lamento do povo era pela sua adorada cidade, e não por eles estarem arrependidos pela desobediência a Deus. E no cativeiro, então, os judeus eles choravam com saudade da cidade, choravam pelo templo destruído, mas não oravam pedindo perdão. Isso me lembra muito o comportamento de um psicopata. Não sei se você, querido professor, já teve a oportunidade de assistir alguma entrevista, né, que geralmente passa no jornal, quando o psiquiatra ele vai interrogar, né, ou o próprio delegado ele vai interrogar esse psicopata depois de um tempo que ele está preso. A primeira pergunta que eles fazem é: você se arrepende do que fez? E aí o psicopata nunca responde assim: não, não me arrependo. Geralmente ele sempre diz: sim, me arrependo. Claro, doutor. Olha aqui o que eu estou passando. Eu estou há 10 anos aqui preso. Você acha que eu não me arrependo? Então veja que o arrependimento dele não está associado ao crime que ele cometeu, mas o que ele passou, né? O que foi consequência do seu crime. Do mesmo jeito, esses judeus de Jerusalém, eles não estavam arrependidos porque desobedeceram a Deus, ou não estavam arrependidos porque se distanciaram de Deus, mas porque eles sofreram lembrando da cidade que foi destruída, do templo e de tantas outras coisas, né? Então, Lins, para a gente ter uma noção mais tangível, né, ali do que foi, do quão terrível foi o cativeiro babilônico, se perguntássemos ao judeu hoje, né, dissesse assim: rapaz, qual foi a história, o episódio mais triste da história de vocês? Provavelmente eles responderiam: o Holocausto nazista. E se a gente fizesse essa mesma pergunta antes de 1930, com certeza eles diriam: o cativeiro babilônico, né? Então, só para finalizar minha contribuição nesse tópico, uma coisa que eu acho interessante é que Deus ele usou Nabucodonosor para castigar nações, incluindo o povo de Judá. E ele não foi designado para proclamar a mensagem de Deus, mas para exercer o seu juízo sobre o pecado. E lá em Jeremias 25, versículo 9 e 27, versículo 6, o texto se refere a ele como meu servo, né? Então, da mesma forma que Deus usa quem ele quer,
para nos abençoar. Ele também pode usar quem ele quer para nos castigar e para nos ensinar algo, assim como foi com os judeus. Amém? Amém, irmão Cleanto. E o irmão bem trouxe aqui esse panorama bíblico sobre as campanhas militares de Nabucodonosor, mais especificamente no reino de Judá, né, o reino do sul, e também como que se deu o cativeiro. Explicou o que era o cativeiro. Mas acredito que seja muito importante também trazer à memória o porquê do cativeiro. Qual seria a causa do cativeiro? E aí me vem à memória o que está descrito lá em Deuteronômio capítulo 30, quando Deus, falando com o povo, propôs ou bênção ou maldição, vida ou morte, a depender de como Israel se comportaria na terra prometida. A partir do versículo 1 diz o seguinte: E será que, sobrevindo-te todas estas coisas, a bênção ou a maldição, que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme tudo que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do cativeiro e se compadecerá de ti e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam na extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e te tornará dali. E o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem e te multiplicará mais do que a teus pais. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma para que vivas. E o Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os que te odiarem e que te perseguirem. Converter-te-ás, pois, e darás ouvidos à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. E mais embaixo, lá no versículo, a partir do versículo 19, diz o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e achegando-te a ele, pois ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Meus irmãos, esta era a causa. Deus já havia avisado desde o princípio de que o povo não poderia se desviar. E Deus se utilizou dos cativeiros e do próprio servo Nabucodonosor, como mais na frente ele é tratado, justamente para trazer correção ao povo de Israel. Outra passagem bíblica que também um professor pode trazer, só para ilustrar bem como que era o coração do povo desconvertido, e não só do povo, mas também dos reis, dos sacerdotes e também dos inúmeros falsos profetas que profetizavam mentiras. É só ler lá em 1 Reis, capítulo 22. Em 1 Reis, capítulo 22, nós encontramos uma história muito interessante, que foi uma aliança que o rei de Judá, Josafá, fez com Acabe. Acabe mandou trazer Josafá e havia uma disputa lá em Ramote-Gileade. E Acabe perguntou se Josafá subiria com ele para disputar Ramote-Gileade. E aí a partir do versículo 5, diz o seguinte: Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Josafá queria saber qual que era a palavra do Senhor sobre aquela empreitada, sobre aquela batalha, se eles deveriam ou não subir, e se subindo haveria ou não vitória para eles. E aí o versículo 6 diz o seguinte: Então o rei de Israel ajuntou os profetas até quase 400 homens e disse-lhes: Irei à peleja contra Ramote e Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. É interessante que Acabe junta pelo menos 400 homens perguntando sobre se sua intendência, se sobre a sua empreitada seria bem-sucedida ou se ele deveria realmente ir a Ramote-Gileade.
E, obviamente, que aqueles 400 profetas de mentira, né? Eles disseram para Acabe, para Josafá, que eles deveriam subir e que o Senhor entregaria na mão do rei Ramote-Gileade. Só que Josafá, e aí a gente vê que Josafá era o rei de Judá, ele disse, percebendo, acho que há até alguma ironia aqui na Bíblia, né, algum resquício de ironia, ele diz o seguinte: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Veja, Josafá queria ouvir a palavra do Senhor. Acabe trouxe 400 profetas. E aqui é que está a ironia, porque mesmo depois de escutar 400 profetas dizendo que a empreitada seria bem-sucedida, ele, Josafá, sabia que a palavra do Senhor ainda não havia sido dita. E aí ele falou: não há aqui algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço. Outras traduções dizem: eu o odeio, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Inlá, e disse Josafá: não fale o rei assim. E aí Josafá, após questionar se havia algum profeta do Senhor, ele tem como resposta de Acabe de que havia sim um homem de Deus pelo qual eles poderiam se consultar com o Senhor. Só que Acabe já vai dizendo: rapaz, tem um, mas o que tem eu odeio, porque toda profecia que ele profetiza de mim é de maldição, nunca é profecia de bênção. E aí Acabe acaba trazendo Micaías, né? Manda chamar Micaías. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. Meus irmãos, a história é um pouco comprida, mas ela é importante para compreendermos qual que era o raciocínio. Bom, a nossa lição é intitulada como Desprezo ao Ensino, né? O cativeiro ocasionado pelo desprezo ao ensino. Veja que estamos aqui justamente num exemplo prático de que a palavra do Senhor verdadeira era de fato desprezada. O rei de Acabe preferia se consultar com os 400 profetas devotos a ele mesmo, pela mentira, do que ouvir a palavra do Senhor, que era a palavra verdadeira. E aí, o rei de Israel e Josafá e o rei de Judá estavam assentados, esse é o versículo 10, cada um no seu trono, vestido de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E aí, meus irmãos, a partir do versículo 12 diz o seguinte: e todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro, veja, Acabe manda um mensageiro até Micaías, que era o profeta do Senhor, e o mensageiro adverte a Micaías o seguinte: olha, meu irmão, posso lhe dar um conselho? 400 profetas profetizaram bem de que Ramote-Gileade seria realmente entregue nas mãos do rei. Não dê outra profecia, não. Por gentileza, se você tiver amor à sua própria vida, o rei já lhe odeia, você sabe disso. Então profetize de que o rei tomará Ramote Gileade e que a empreitada será bem-sucedida. Porém, Micaías disse, versículo 14: vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. Micaías disse e demonstrou que o seu único compromisso era com a palavra fiel e verdadeira do Senhor. Lembrando que o profeta, ele não fala de si mesmo, ele fala do que Deus falou, que Deus coloca na sua boca é que o profeta fala. Então, Micaías tinha a certeza de que não poderia falar qualquer outra coisa que não fosse a verdade, a palavra do Senhor. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? E aqui, meus irmãos, olha só o que Micaías responde, o que parece uma contradição da sua promessa. Micaías responde: sobe e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Ora, Micaías tinha acabado de dizer que o seu único compromisso seria com a verdade e com a palavra que o Senhor lhe daria. Mas ele chega diante do rei e fala nada mais, nada menos do que a mesma coisa que aqueles 400 profetas falaram.
E aí o rei, percebendo uma certa ironia, ele fala: Até quantas vezes te conjurarei que me não fale senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm senhor. Torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele nunca profetizará de mim bem, se não só mal? É como se Micaías dissesse assim para Acabe: Você quer ouvir a verdade realmente? Porque se você quiser ouvir a mentira, você já ouviu. Eu posso até reproduzir essa mentira, mas você sustenta a verdade? Meus irmãos, isso é importante porque nos dias de hoje a palavra do Senhor tem sido reprimida, tem sido sufocada. Há uma repressão na palavra do Senhor, uma guerra clara contra a palavra do Senhor. As pessoas nitidamente desejam ignorar a palavra do Senhor porque é uma palavra de verdade. E aí, olha só o que Micaías fala. Então disse ele: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: Quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: Com quê? E disse ele: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: Tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Veja que Acabe estava sendo tão desprezado e tão desprezível que acabou sendo desprezado pelo Senhor. O Senhor acabou mandando um espírito de engano. O espírito se apresentou diante do Senhor e disse: Eu induzirei Acabe a Ramote Gileade para que lá ele morra. E de fato, se nós formos ver todo o resto da história, a gente vê que Acabe tenta se disfarçar e no meio da guerra ele acaba sendo acertado, né, por uma flecha e acaba morrendo. Meus irmãos, essa história é importante que você traga, por mais que seja uma história que retrata bem algo que aconteceu no reino de Israel, o reino do norte, mas é uma história que abraça dois personagens, Acabe e Josafá, né? O reino do norte e o reino do sul. E ela ilustra muito bem o que era o coração dos líderes daquela época. Líderes totalmente depravados, entregues a si mesmo. E em relação a entregar o Senhor a nós mesmos, né? Nos entregar às nossas próprias paixões, eu lembro do que está escrito lá em Romanos, capítulo 1. Se o irmão Cleato quiser abrir aí, Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18 ao 22. Vamos ler então. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecimento a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Amém. Veja então que o homem, ele é naturalmente, a sua natureza é de uma certa forma depravada. É uma natureza pecaminosa e totalmente contrária a Deus. E veja que desde o céu se manifesta a ira de Deus, há uma revelação expressa de que a ira de Deus, ela está sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Esse é o problema dos dias atuais e é o problema que também Israel e Judá enfrentaram. Esta foi, portanto, a causa dos cativeiros, o desprezo ao ensino, o desprezo à palavra de Deus. Amém? Amém, professor Lins? Você já acabou nesse finalzinho aí introduzindo o tópico 2, né, que vai falar sobre o problema de negligenciar as escrituras. E infelizmente, na atualidade, né, há uma crise de esfriamento espiritual. E uma das consequências dessa crise é justamente a negligência
das Escrituras, né? E aí, como é que começa essa crise espiritual, né? Normalmente, você tem ali, você começa a deixar de praticar as disciplinas espirituais, né? Como o jejum, como o culto devocional, né? Depois disso, você começa a deixar a leitura da palavra de lado, vai ficando ali, né? Não ora mais antes de dormir, né? E aí começa a faltar os cultos e termina com a decisão de viver independentemente de Deus. E esse aí é o último estágio, né? Quando você já está na beira do precipício, digamos assim, né? E um exemplo claro disso foi Adão e Eva, né? Como o autor da lição muito bem colocou, porque eles ignoraram a ordem de Deus e comeram o fruto da árvore. E aí as consequências disso, todos vocês, queridos professores, já sabem qual foi, né? Então, qual o problema de negligenciar, né? Negligenciar regras e, nesse contexto, a doutrina bíblica, né? O homem, ele se acostuma com o erro. E a negligência, ela nos faz se acostumar com o mundo e com as suas concupiscências, de forma que vivemos com elas sem notar que estamos vivendo em trevas. E isso tem um perigo, assim, gigantesco, né? Porque não somos mais desse mundo, né? Pertencemos a Deus e devemos viver conforme a sua vontade. Não podemos negligenciar a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem projetado para as nossas vidas, porque fazer isso é agir de encontro com a sua vontade. E aí, quando eu estava me preparando para esse podcast, que eu fui ver o tópico 2, né? Eu lembrei da história de Jonas, porque, vamos só recapitulando aqui, né? Deus, ele ordena para que Jonas fosse a Nínive pregar, né? Mas aí, obedecendo a Deus, desobedecendo a Deus, ele foi para Jope, né? Embarca em um navio para Tarsis, como você sabe, e aí, no meio daquela navegação, Deus prepara ali uma tempestade, né? E os marinheiros viram Jonas dormindo e manda que ele clame a Deus, né? Na tentativa de que Deus os livrasse daquela tempestade. E aí Jonas diz que para que eles se livrem da tempestade é necessário que eles lancem Jonas ao mar. E assim esses marinheiros o fazem, né? Lançam ele ao mar e a tempestade de fato se acalma. Então o profeta ele é engolido pelo grande peixe, né? Que é o símbolo que nos faz lembrar bem a história de Jonas, né? O grande peixe. E esse grande peixe o engole, ele passa por aqueles 3 dias ali, dentro do estômago daquele peixe, e o resto da história todos vocês já conhecem. Mas por que que eu lembrei de Jonas? Porque uma certa vez um pastor aqui do Tempo Central, da IADER, né, ele falou que quando aceitamos a Cristo, nós perdemos o nosso livre-arbítrio. Isso parece estranho aos ouvidos, mas é só lembrar de Jonas. Porque apesar dele querer negar, né, se negar em relação à vontade de Deus, ele só se livrou do peixe após obedecer a Deus. Então, de fato, quando nós aceitamos a Cristo, né, estamos dispostos ali a renunciar a nossa vida para viver aquilo que é a vontade de Deus para nossas vidas, nós precisamos não só conhecer, mas viver essa verdadeira doutrina que está na Bíblia Sagrada, né, que é a fonte dessa doutrina, como nós vimos na aula de número 1. Então, esse exemplo, ele ratifica a necessidade de obedecermos a Deus e a sua palavra. Veja só o que aconteceu com Jonas, né? Então, jamais podemos pensar na possibilidade de negligenciar a palavra de Deus, onde está a sua verdadeira doutrina. Amém, irmão Cleanto, é isso mesmo. O próprio Jesus, ele falava, né, lá, quando a gente vê Lucas, capítulo 9, ele dizia a todos, né, a partir do versículo 23, que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Veja que o primeiro requisito para seguir a Cristo é o da liberalidade. Porque Cristo é claro e enfático ao dizer: se alguém quiser vir após mim. Vocês já pararam para pensar o quão profundo é isso? Você tem a liberdade de escolha de querer ou não seguir a Cristo. Só que tem um porém. Se você decidir seguir a Cristo, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e o siga. E era justamente isso que o povo de Israel não conseguia conceber, o fato de negar-se a si mesmo, as suas próprias paixões, as suas próprias concupiscências e seguir o verdadeiro Deus. Jeremias diversas vezes advertiu o povo de que eles estavam num caminho errado. É tão interessante até que no capítulo 5 de Jeremias, e todas as vezes que eu disser algum texto aqui nesse podcast, eu peço que os irmãos professores tomem nota desses textos, porque servirão de base, né, didática para quando você estiver dando a sua aula. Nós já falamos lá de
Romanos, já falamos também de Primeira Reis e agora Jeremias, né? O profeta daquele tempo, o profeta contemporâneo ao cativeiro, né? Aquele que predisse o cativeiro babilônico. Capítulo 5, versículo 21, ilustra bem o que era o coração daquele povo. Diz o seguinte: ouvi agora isto, ó povo louco e sem coração, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouvis. Bem parecido, não é, meus irmãos, com os deuses que eles serviam, daqueles altares que eles levantaram, profanando o nome do Senhor, profanando o templo do Senhor, né? Não me temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não traspassará, ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não a traspassarão. Mas este povo é de coração rebelde e pertinaz, rebelaram-se e foram-se. E não dizem no seu coração: temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá chuva à temporã e à tardia, a seu tempo, e as semanas determinadas da cega nos conserva. É como se Deus estivesse falando assim: o mar, em toda a sua grandeza, em toda a sua braveza, um pequeno cinto de areia o segura. Ele só vai até onde eu permito. A criatura e o ser humano, tão pequeno, não me obedece. Quer dizer, o mar me obedece e esse povo não me obedece. Veja que esse era o problema de Israel, esse era o problema de Judá, por isso eles foram levados cativos. Então, meus irmãos, nós podemos compreender que o grande problema de Israel foi que eles abandonaram ao Senhor. Eles trouxeram outros profetas de outras religiões, se misturaram com outras religiões. O próprio rei de Israel, Acabe, né, filho de Onri, se juntou a Jezabel e ela decretou e ela matou profetas e ela trouxe deuses e talvez o dos mais famosos era Baal. Então eram deuses e que estavam ali entrando dentro da nação de Israel e isso acabou corrompendo o coração do povo. E Jeremias tentou a todo momento adverti-los de que eles estavam indo por um caminho errado. É interessante que talvez um dos maiores medos, né, do ser humano seja falar em público. Mas a verdade é que tem tanta gente que fala sem ter o que dizer. E quando fala, falam coisas erradas. Esse era o tempo de Jeremias. Tinham muitas pessoas falando coisas, dizendo e predizendo bênçãos para Israel, quando na verdade a vontade do Senhor era trazer ira sobre Israel, sobre Judá, para que aquele cálice trouxesse correção sobre o povo que já tinha flutuado para longe da presença do Senhor, o povo que falava em Deus com seus lábios, mas o seu coração era impuro. Amém, meus irmãos? Amém, querido professor Lins. Chegamos aqui ao último tópico da lição, né? O tópico de número 3, que vai falar aí sobre o perigo dos falsos ensinos, né? E, rapidamente, eu queria ler aqui Hebreus, capítulo 2, dos versículos 1 ao versículo 4, para poder comentar um pouco sobre esse tema dos falsos ensinos, já. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Então, esse texto aqui, né, o autor dos Hebreus, ele escreve para a comunidade dos crentes judeus, de crentes judeus, né, que em virtude aí da perseguição perderam suas casas e alguns até perderam a sua vida. E para se livrar dessa perseguição, eles estavam cogitando, né, estavam ali sendo tentados a abandonar o cristianismo e a voltarem para o judaísmo. E o escritor, ele alerta, né, que que fazer isso é um caminho de apostasia e de morte. E veja que eu trouxe esse texto para que a gente perceba que parece que, não só naquela época, mas hoje também, que o homem sempre encontra motivos para abandonar o evangelho, né?
E isso, como foi naquela época lá desses crentes judeus, também é uma realidade nos dias de hoje, né? Muitos aí não estão dispostos a sofrer pelo evangelho ou ainda não estão dispostos a renunciar a si mesmos, né? Como já foi comentado aqui no podcast, para seguir essas doutrinas bíblicas, né? Que estão sendo apresentadas e serão apresentadas também nas próximas lições, né? Então, essa necessidade já comentada de viver de forma independente de Deus, ela fez com que muitos supostos líderes espirituais da atualidade adaptassem a Bíblia ao seu bel prazer, de forma que eles conseguissem ali tornar o evangelho mais confortável. E pior, eles conseguiram prospectar muitas ovelhas e conseguem até hoje para seguir esses falsos ensinos. Eles relativizam a verdade de forma que as doutrinas bíblicas não devem ser aplicadas hoje, né, como eram naquela época. E frases aí como não é bem assim, na verdade, essa doutrina aí, ela só se aplicava naquela época. Hoje não é mais assim, é diferente. Esse tipo de comportamento ele abre um espaço muito grande para que as heresias entrem na igreja, né? Então, querido professor, aborda essa questão da relativização da verdade, né? Da importância da preservação dessa doutrina, que está na única fonte deixada por Deus, que é a Bíblia Sagrada. Amém? Pois é, irmão Cleanto. E talvez um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje, né, na atualidade, é justamente achar que porque vamos à igreja estamos salvos, ou porque meu pai e minha mãe é salvo, é crente em Jesus, eu também o sou, por transferência. Mas assim os fariseus também se achavam alguma coisa por serem judeus, filhos de Abraão. E no tempo de Jesus, ao questionarem ele, eu lembro daquele capítulo de Mateus, o capítulo 3, quando Jesus, no versículo 9, fala: E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então, Jesus ele já estava avisando: o machado está posto à raiz das árvores. Haverá o tempo de julgamento, se arrependam. Esta era a palavra do Senhor Jesus Cristo e também era a palavra anunciada por Jeremias, por Isaías, por Daniel, por Ezequiel, por todos os profetas que naquele tempo previam que a correção do Senhor ao seu tempo viria. E, meus irmãos, em relação à doutrina e o perigo dos falsos ensinamentos e da falsa doutrina, é justamente esse: é tentar conformar Deus ao homem, quando, na verdade, o homem deve se conformar a Deus. É o homem que tem que entrar no molde de Deus. E hoje, assim como tantas igrejas têm, também inúmeros deuses têm, né? E aí eu digo Deus com letra minúscula, porque há um tipo de Deus para cada religião, há um tipo de Deus para cada ser humano. Quer dizer, eu pego o melhor de Deus, o melhor da experiência que tenho com Deus e acredito ou defino Deus por aquilo que ele é na sua bondade, no seu amor, mas ignorando a justiça e a ira de Deus, ignorando que Deus é perfeito, e se Deus ele é amor, ele é justo também. E Paulo, ele adverte também a Timóteo que haveria também um tempo em que a sã doutrina causaria comichões no ouvido das pessoas. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, o professor, eu reforço aqui novamente, tome nota deste texto. 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo fala o seguinte a Timóteo: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sobra em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Meus irmãos, Paulo estava falando a Timóteo que a sã doutrina causaria comichões nos ouvidos.
e que as pessoas prefeririam voltar o coração para as fábulas. E como eu disse anteriormente, cada um teria o seu próprio Deus, a sua própria doutrina, a sua própria verdade. E como o Cleanto bem falou aí, né, a todo momento tentam relativizar a verdade. Surgiu no século XIX um movimento muito forte chamado de liberalismo, né? E nesse liberalismo, eles tentavam, de alguma forma, e aí trazendo o liberalismo teológico, eles tentavam, de alguma forma, traduzir a essência do cristianismo. E a essência do cristianismo, infelizmente, acabava ignorando, por eles mesmos, ignorando diversas qualidades da sã doutrina. A qualidade de um Deus que é amor, de um Deus que é justo. Então, eles tentaram reduzir dizendo que a essência do cristianismo é um código de ética. Mas não, não é apenas um código de ética. Há um Deus que é amoroso, um Deus que é justo, e há o perigo desses ensinamentos que se perpetuam ainda no nosso meio, e infelizmente tem entrado na nossa igreja. Nós precisamos ter cuidado com o liberalismo teológico, nós precisamos ter cuidado com a verdade sendo relativizada e com os falsos ensinamentos e os falsos mestres. A época de Jeremias, a época do cativeiro, haveriam profetas e haviam profetas de todos os tipos, que talvez em algum momento ou outro dissessem: sim, vá a Ramote Gileade e você terá uma empreitada bem-sucedida, quando na verdade Deus dizia que o Acabe iria morrer. Então, meus irmãos, que nós não sejamos como Acabe, que nós não sejamos como o povo de Israel e de Judá, que acabou sofrendo duras consequências. Que nós lembremos, como Neemias lembrou, de consultar a Deus antes das nossas empreitadas e também aceitar a verdade de Deus, a resposta de Deus, que pode ser um sim ou um não. É interessante que Neemias, já no cativeiro da Babilônia, ele servia ao rei e ele servia ao rei o vinho e sempre deveria estar contente, mas em algum momento Neemias serviu ao rei triste. E o rei, observando a cara de Neemias, o rosto de Neemias, observou que aquilo não era uma doença, ele estava triste do seu coração. E aí o rei perguntou a Neemias: Neemias, me diga o que é que você quer que eu te faça. Neemias não respondeu no momento. Ao contrário, Neemias consultou ao Senhor e ele depois respondeu ao rei: como é que eu poderia estar feliz quando as portas da cidade, quando toda a minha cidade, a santa cidade de Jerusalém, os seus muros estão derribados, as portas queimadas, o templo destruído? Eu não poderia ficar feliz com isso, disse Neemias. E aí Neemias voltou para a cidade, né? Acabou saindo lá do cativeiro para reconstruir os muros. Então, meus irmãos, assim como Neemias, que a gente lembre de consultar o Senhor. E é isso, professor. Desejo para você uma boa aula neste domingo, que o Senhor Jesus Cristo se faça presente e que o Senhor possa comunicar, a senhora possa comunicar da melhor forma possível, estudando, tomando nota desses textos e levando ao seu aluno o verdadeiro Deus, a palavra da verdade, a sã doutrina, para que acostume seu aluno a escutar a doutrina da verdade e que essa doutrina da verdade desça ao coração convertido do seu aluno e que ele seja um discípulo de Jesus, né? Longe das falsas doutrinas, longe do se afastar do Senhor, ao contrário, de estar perto, de estar juntinho. Amém? Tenha uma boa aula, querido professor. Amém, professor Lins. Estamos gratos por estarmos aqui em mais um podcast, né, para tentar contribuir aí com o professor na aula deste domingo. Então, como o professor Lins já desejou, querido professor, uma ótima aula e nos vemos aí em um próximo episódio do EBD em Síntese Podcast. Deus te abençoe. Até lá.